Olá! Você já passou pelo incômodo de ter aquela sensação de catarro grudado na garganta que não sai de jeito nenhum? Parece que está agarrado ali e por mais que você tente tossir ou limpar, continua entupindo tudo. E o mais chato, isso pode acontecer na pior hora possível, como numa reunião ou até numa entrevista de emprego. Horrível, né? Eu mesmo já sofri com isso e sei o quanto é desconfortável. Mas por que será que isso acontece? E mais importante, como você pode se livrar desse incômodo de uma vez por todas? Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar as causas desse catarro preso na garganta, as 8 soluções naturais para acabar com ele de uma vez por todas e ainda te contar quando é hora de procurar um médico. Chega de sofrer com isso! Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder dicas como essa. E me conta, você já passou por isso? Sofre com esse muco preso na garganta? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreve aí embaixo. Vamos lá! A primeira coisa que você tem que entender é que o muco não é algo que aparece só quando estamos gripados ou resfriados. Na verdade, ele tem uma função importante no corpo: proteger nossas vias aéreas. A produção de muco é uma resposta natural a irritações causadas por poeira, germes e até pelo próprio ar seco que respiramos. Imagina o muco como um escudo protetor. Ele captura todas as impurezas que inalamos, evitando que cheguem até os nossos pulmões. Mas o problema é que quando começa a produzir um muco em excesso, é aí que surge a sensação de catarro preso na garganta. E tem mais! Seu corpo tem um sistema de limpeza natural que envolve os cílios microscópicos, que são como escovas de dentro que fazem subir o muco de baixo para cima nas vias respiratórias e, claro, a tosse. E aqui vai uma dica importante: cortar a tosse completamente pode ser perigoso, pois ela é o mecanismo que seu corpo tem para expulsar o muco, ou seja, a tosse, mesmo incômoda, é parte da sua defesa. Observar a cor e a consistência do muco também pode ser um indicativo importante da sua saúde respiratória. Tem o muco líquido, que é aquele mais fininho, que ajuda a manter as vias aéreas úmidas. Ou quando você fica gripado, fica soltando aquela coriza, funciona como um hidratante natural para o nariz, garganta, capturando sujeira e partículas do ar. O muco mais espesso, que é um sinal de que seu corpo está se defendendo de uma infecção, agindo como uma barreira mais forte contra os micro-organismos, como bactérias e vírus. Quando o muco muda de cor, pode ser um sinal de infecção. É como um aviso de que seu corpo está em plena batalha contra os invasores. E o muco purulento, proveniente dos glóbulos brancos que combatem a infecção. Você já reparou como o muco muda quando você está resfriado? O que também faz mudar a produção de muco? Comida. Pessoas sensíveis a leite e derivados podem engrossar o muco, enquanto a pimenta ajuda a diluir. O clima, No frio, o nariz fica mais seco e pode produzir mais muco. No calor, ele fica mais líquido. Água, se você beber bastante água, ajuda a manter o muco naquela consistência ideal. Remédios, alguns podem aumentar ou diminuir a produção de muco. E doenças, gripes, resfriados e outras doenças respiratórias aumentam a produção de muco. Agora vamos falar sobre as principais causas desse catarro na garganta, aquele que incomoda, que dá vontade de pigarrear o tempo todo. Isso é o primeiro passo para resolver o problema. Muitas dessas causas estão no nosso cotidiano. Alergias. Se você é alérgico a poeira, pólen ou pelos dos animais, o seu corpo pode produzir mais muco. É uma reação. É comum sentir isso em ambientes com ar-condicionado ou que é muito poluído. E aqui vai uma dica prática. Se você sente que o problema piora à noite, pode ser que sua alergia esteja causando gotejamento nasal, que escorre pela garganta enquanto você dorme. Sinusite. Sabe aquela dor de cabeça chata que você sente quando está com sinusite? Ela acontece porque as cavidades do seu rosto inflamam e acumulam muco. E esse muco muitas vezes escorre para a garganta, causando aquela sensação de garganta carregada. Refluxo.
gastroesofágico, se você sente queimação ou azia após comer, o ácido do estômago pode estar subindo até a garganta, irritando-a e levando à produção de mais muco. Isso pode surpreender, mas muitas vezes essa sensação de catarro constante está ligada ao refluxo, não a problemas respiratórios. Quando o ácido do estômago volta para o esôfago, ele pode irritar as células da sua garganta e desencadear a produção de mais muco. O mais interessante é que muitas pessoas nem sentem o refluxo, como aquela sensação clássica de queimação. Em vez disso, o que elas sentem é exatamente o incômodo do muco preso na garganta e a necessidade de limpar a garganta o tempo todo. Uma dica prática: se esse é seu caso, tente evitar refeições pesadas e muito próximas da hora de dormir. E também dormir do lado esquerdo também ajuda a evitar que o ácido suba para a garganta. E claro, reduz o consumo de álcool, alimentos ácidos e também café, chocolate, hortelã, que pode fazer com que o esfíncter inferior do esôfago abra. Então, isso pode fazer uma grande diferença. Outra causa também são os medicamentos. Sabia que alguns medicamentos para pressão alta, como o Zieca, podem causar tosse seca irritante? Se você toma remédios como enalapril, captopril, ramipril, vale a pena conversar com seu médico sobre a possibilidade da troca. Cigarro, se você fuma ou fica perto de quem fuma, as suas chances de ter muco na garganta aumentam. O cigarro irrita as vias respiratórias e o corpo produz mais muco para se proteger. Ou também ar seco e poluição, essas queimadas, ou em ambientes com ar-condicionado, também pode aumentar a produção de muco. A desidratação é uma causa muito comum, que muitas pessoas não associam diretamente àquele incômodo na garganta. Se você não está ingerindo líquido suficiente, o seu corpo tenta a produzir um muco mais espesso e pegajoso. É como tentar limpar uma sujeira com uma esponja seca. Não sai, né? O muco fica mais difícil para ser eliminado. Outra causa são os pólipos nasais. Esses pequenos crescimentos na mucosa do nariz podem bloquear as vias nasais, causando o acúmulo de muco. Isso faz com que aquele excesso desça pela garganta, gerando a sensação irritante de catarro preso. Pólipos geralmente são tratados com medicamentos ou, em alguns casos, com cirurgia. E a ansiedade pode causar essa sensação? Sim, ela pode ser uma das causas de catarro na garganta. Quando estamos ansiosos, o corpo entra em estado de alerta e isso pode nos fazer prestar mais atenção à nossa respiração e aquela sensação de algo preso na garganta, o que só agrava o desconforto. Esse hiperfoco faz com que os sintomas leves pareçam bem piores. Agora que você sabe o que pode estar causando esse catarro persistente, vamos às soluções. São 8 dicas simples que você pode aplicar hoje mesmo. Primeiro, beba bastante água. Parece fácil demais, mas beber água faz toda a diferença. A água ajuda a deixar o catarro mais líquido e fácil de ser eliminado. Se você não bebe a água o suficiente, ele fica grosso, grudento e aí fica mais difícil de mandar embora. E não estou falando de beber 1 copo de água a mais por dia. O ideal é manter-se hidratado ao longo do dia. Segundo, gargarejo com água e sal. Sabe aquela receitinha caseira da vovó que sempre funciona? Misture meia colher de chá de sal em 1 copo de água morna e faça gargarejos 3 vezes ao dia. Isso ajuda a acalmar a garganta e soltar o catarro. 3. Inalação de vapor com ervas. Se você está se sentindo congestionado, inalar vapor pode ser uma ótima solução. Adicione algumas folhas de eucalipto ou tomilho à água fervente e respire o vapor por 10 minutos. Isso ajuda a soltar o muco e a limpar suas vias respiratórias. 4. Um chá quentinho com mel. Em casos de tosse, o mel é um santo remédio. Ele é conhecido por suas propriedades antimicrobianas e calmantes. Tente adicionar 1 colher de mel ao chá de gengibre ou camomila e sinta o alívio na garganta imediato. Só cuidado se você for diabético. 5. Dormir com a cabeça elevada. Se o catarro te incomoda mais durante a noite, experimente dormir com a cabeça mais elevada usando um travesseiro extra
ou um travesseiro anti-refluxo. Assim você evita que o muco se acumule na garganta e também durma do lado esquerdo. Sexto, evite laticínios. Para algumas pessoas, o leite pode aumentar a produção de muco. Se esse for o seu caso, tente reduzir o consumo e veja se melhora. Se não melhorar, pode voltar. Sétimo, use própolis. Sabia que o própolis também pode ajudar a combater o catarro? Ele é um antibiótico natural super poderoso que ajuda a reduzir infecções e inflamações de garganta. Você pode encontrar própolis em várias formas: spray, extratos, balinhas, até aquele de pingar na língua. Com o própolis, você terá um reforço extra para acabar com o catarro e ter uma garganta saudável. Se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre própolis, escreva aí embaixo. Se tiver muita gente pedindo, eu faço. E 8. Lavagem nasal com soro fisiológico. Agora vamos falar de algo simples e extremamente eficaz: a lavagem nasal. O que acontece é que o muco muitas vezes fica preso nas cavidades nasais e uma boa lavagem pode ajudá-lo a eliminar. Você vai precisar de uma garrafinha específica para a lavagem nasal que você encontra facilmente nas farmácias, e soro fisiológico. Como fazer? Encha a garrafinha com soro fisiológico, inclinando a cabeça levemente para o lado, insira o bico da garrafinha em uma narina, aperta a garrafinha gentilmente, deixando o soro lavar toda a cavidade nasal e sair pela outra narina. Repita do outro lado. Esse processo ajuda a limpar as vias aéreas, eliminando o muco acumulado e mantendo o nariz hidratado. Para quem sofre de sinusite ou alergias, isso pode ser um verdadeiro alívio diário. E pronto! Agora você tem várias soluções eficazes para aliviar o catarro preso na garganta e manter suas vias respiratórias limpas. Não se esqueça de testar essas dicas e me contar aqui nos comentários se funcionou para você e qual funcionou melhor. E também, antes de continuar, quero te dar um aviso importante: nem todo remédio caseiro é seguro. A internet está cheia de soluções milagrosas, mas algumas podem até piorar a situação. E lembre-se, nunca corte a tosse por completo, pois, como eu falei, ela é essencial para expulsar o muco. Agora, muita atenção se além do muco na garganta você tiver alguns desses 5 sinais de alerta, que pode ser algo mais sério que esteja acontecendo. E você precisa procurar um médico imediatamente. Primeiro, febre alta e mal-estar. Isso pode indicar uma infecção séria, como pneumonia ou até pior, uma sepse. Segundo, catarro por mais de 3 semanas. Se o problema persistir, é hora de investigar com um médico. Terceiro, perda de peso inexplicada. Pode ser um sinal que é infecção crônica ou DPOC ou algo ainda mais grave. Quarto, dificuldade para deglutir. Isso tem que ser levado a sério. O quinto, tosse com sangue. Todos esses são sinais que você precisa de ajuda médica imediata. Agora que você já sabe o que causa o muco na garganta e os pequenos ajustes na sua rotina, tudo isso pode fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida. E não se esqueça de ficar atento aos sinais de alerta que falamos. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Meu vídeo sobre água e jejum, será que funciona? E meu vídeo como aferir a pressão corretamente. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!